esse assunto quando a galera tá chegando, se inscrevendo aqui no canal, deixando aquele like, que a gente vai pro assunto principal agora dessa semana, Maurício, que é sobre o Adenor, né? Sobre o Tite. Ainda tá sem definição se o Tite fica ou sai do Flamengo. Já tem um movimento forte dentro do clube pela saída dele, que era algo que não se via, era certo até antes da eliminação da Libertadores, que o Tite permaneceria sendo eliminado ou não, mas eu já imaginava que com a eliminação isso começaria a acontecer, que começariam a ventilar nomes, ventilar a saída dele, e ele mesmo dá umas declarações, cara, que é meio difícil. Ele fala que ele não é técnico do Flamengo, ele está técnico do Flamengo. São umas coisas, cara, que não dão pra entender. A diretoria também fica nesse disse-me-disse. E é um ano de eleição, né? Até o Maurício falou isso na última live. Ano de eleição do Flamengo é um caos, irmão. É um caos, todo mundo querendo mostrar alguma coisa, querendo prometer coisas pro próximo ano. Então, fica difícil trabalhar assim, sabe? Fica difícil. Esses finais de mandato do Flamengo sempre são difíceis. Mas a pergunta que tá na tela, que eu faço pra vocês, é essa, né? Quem assumiria o Flamengo se o Tite fosse demitido agora? Ou pode até projetar pro final da temporada. Eu não vejo, assim, nomes interessantes no mercado a princípio. De cabeça, eu não consigo pensar um nome pro Flamengo. Pô, o Flamengo tem que ir atrás desse cara, que vai ser o ideal pro lugar do Tite. Muita gente apostaria no Felipe Luiz. Eu não acho que é o momento ainda, tá? Eu acho que o Felipe Luiz ainda tá muito cru. Eu acho que ele não tá pronto ainda pra assumir o time principal do Flamengo. Claro que pode dar muito certo, cara. As chances de dar certo também existem. Da gente falar isso aqui, ele pegar o time, sair campeão e ano que vem fazer uma temporada incrível. Beleza, pode acontecer. Mas eu acho que as chances disso dar errado e ele ser queimado, não perder a idolatria, mas ficar mal com a torcida, é maior do que isso acontecer, tá? Na minha visão. Então, eu não sei se seria o ideal, mas pra você, Vini, quem assumiria o Flamengo se o Tite for demitido, cara? Tu acha que tem alguém no radar ali já da diretoria, até da próxima diretoria, quem for assumir isso, já tá pensando nisso? Você acha que ainda dá tempo de ter uma reviravolta, o Tite mudar completamente isso, conseguir o título da Copa do Brasil, fazer o time começar a jogar na temporada seguinte, voar com o Flamengo? Cara, eu acho que o Tite tem tempo ainda de tentar, pelo menos, amenizar, né, o hate que tem recebido da torcida do Flamengo, já que tem a Copa do Brasil aí. E o brasileiro, cara, a gente já viu tantas reviravoltas, entendeu? Então, acho que também não é algo impossível, sabe? E, sim, além do mais, eu acho que ele tinha que priorizar agora a Copa do Brasil, que é o título que ele tem mais chances de vencer, e tentar se manter pelo menos no G4 ali do Campeonato Brasileiro. Eu acho que seria o ideal para o Tite terminar o ano não de maneira péssima, entendeu? Que ele fosse criticado, mas também fosse exaltado, porque ele terminaria o ano, querendo ou não, com 2 títulos, seria o Carioca e a Copa do Brasil. Muita gente desdenha do Carioca, mas quando o Flamengo perdeu 2 vezes seguidas para o Fluminense, a torcida do Flamengo caiu em cima, independente de quem seja. Por exemplo, da época foi do Vitor Pereira, entendeu? Então, eu acho que é algo para se levar em consideração, sim, o Flamengo ter vencido esse Campeonato Carioca com o Tite, vencendo o Fluminense, que era o atual campeão, naquele momento ali nas semifinais, de uma maneira muito tranquila até, entendeu? Muito foi falado de nó tático e etc., na época do Tite em cima do Fernando Diniz. Então, eu acho que é algo que a gente não deve desdenhar, né, do título carioca. O que tu acha, Mal? Então, acho que ele deveria correr atrás. O Vini uma travada, que você tinha acabado de falar. Foi mal. Eu acho que essa era a reviravolta. Eu acho que essa é a virada de chave. Ele vencer esse título da Copa do Brasil, acho que dá uma sobrevida para ele, ter mais uma janela, né, de contratações, e aí, com isso, tentar fazer um ano melhor em 2025. Não, Mal? Cara, eu acho que a gente não fica para 2025. Eu acho que é porque tudo passa também pela eleição, né? Mas eu acho que nenhuma das chapas que se vencer vai querer manter o título, sabe? A não ser que o time passe a virar uma máquina de jogar futebol em 2, 3 meses, o que não vai acontecer. E é interessante esse ponto que você citou da falta de identificação do Tite com o Flamengo, né? A gente já esperava isso também, mas essa palavra estar
estar treinador do Flamengo. O uso do estar é bizarro, porque, sabe, quando você está em algum lugar, parece que você está ali de passagem, sabe? Não é o lugar que você quer chegar. Então, assim, dá a impressão de que ele nunca quis treinar o Flamengo. Ele tá ali usando o Flamengo para, se der certo, ir para algum lugar superior, sabe? Ou só para esperando alguma outra vaga, alguma coisa assim, sabe? Esse é que é o pior. Você vê, a gente já esperava, a identificação nunca teve lá, nunca teve, e a gente sabia que não ia ter. Até pelo estilo de jogo também. Mas é estranho, sabe? E a gente não dá para saber até que ponto a situação do Gabigol, por exemplo. Óbvio que o Gabigol fez muita culpa dele, mas já tinha um atrito com o Tite anteriormente, né? E justamente nessa ideia de forçar uma identificação com o Flamengo, forçar não, ampliar a identificação, o Gabigol criou uma briga com o Tite, sabe? E é interessante ver isso, e será que isso afetou a relação de Tite e Gabigol, sabe? E, óbvio, eu acredito que não, mas o que atrapalha mais o Gabigol no Flamengo é o próprio Gabigol, então, mas eu acho que, assim, nenhum treinador, nenhum diretor, né, de futebol vai querer manter o Tite. Resta saber se a nova diretoria já planeja, né, independente da chapa vencedora, porque acho que o Marco Braz não retorna como diretor de futebol, mesmo se a chapa apoiada pelo Aninho vencer. Resta saber se o posto de diretor de futebol já tem algum planejamento, alguma ideia. E não só nomes, cara. Se quer mudar o estilo de jogo do Flamengo de jogar futebol, se quer algum trabalho a longo prazo e como enxerga o futebol, sabe? Eu acho que não tem ainda nem definido, né? Independente da chapa que for vencedora. Mas eu acho que passa por isso, cara. E assim, eu tenho um pressentimento de que em algum momento o Fernando Diniz vai treinar o Flamengo e esse momento está cada vez mais perto. Pô, você acha, cara? Mesmo ele indo pro Cruzeiro agora, cara, eu acho que... Não sei se ele começa 25 no Cruzeiro e eu acho que tá cada dia mais próximo essa ideia de time no Flamengo. Apesar de que também vai ser vai ter essa falta de identificação, né? Mas eu acho que isso vai ser inevitável. Cara, eu acho difícil, cara. Eu não sei. Esse lance da eleição, como você falou, é algo que deixa muita coisa em aberto, sabe? E vai ser uma eleição que não dá pra cravar ainda qual lado vai vencer. Tá equilibrado ainda. Se fosse igual do último mandato, do segundo mandato do Landim, já era certo que o Landim ia ficar. Então, as coisas já estavam mais definidas. Esse ano tá sem definição ainda. Então a gente não sabe qual gestão vai assumir o time e qual a percepção que essa gestão vai ter para a próxima temporada. Então, é difícil pensar, sabe? É difícil pensar. E ainda mais, cara, porque fica muito nessa de promessa. Alguém certamente vai usar em algum momento o nome do Jorge Jesus, tá? Eu acho que isso vai acontecer de novo. Vão usar o nome do Mister, vão usar o nome talvez do Diniz, vão usar o nome do Carvalhal, que sempre já foi usado, né, do JJ, um dos sempre dos candidatos ali à presidência e tal, falou, né? Que eu também acho, o nome cara. que viria e tal. Cara, mas isso, eu acredito que o Flamengo vai continuar nessa ideia de apostar em grife europeia, sabe? Europeia, estrangeira. E porque assim, você vê técnico, a gente já cansou de falar isso aqui, técnico brasileiro, tem algum que desponte assim como um cara que faz o time jogar muito bem? Não. Eu acho que isso varia, mal. Que contava anos atrás era o Diniz. Sabe por quê? Porque o Botafogo apostou no Luiz Castro e deu certo. E aí o Castro sai, eles apostam no Caçapa, dá errado. Eles apostam no Caçapa para até vir o Bruno Lage e aí o Bruno Lage dá errado. Só que o Thiago Nunes também não rende nada. Então, tipo, se você for pegar o recorte dos últimos 2 anos, passaram brasileiros pelo Botafogo, mas o Luiz Castro e o Arthur Jorge são os nomes que deram certo. Então, tipo, não vejo problema em apostar no mercado português, que seja, europeu, que seja, mas que sejam nomes que venham para somar. Tipo, ninguém sabia quem era Arthur Jorge até o Arthur Jorge chegar.
Ninguém sabia quem era o Luiz Castro até o Luiz Castro chegar. Só quem acompanha Liga Nós e assiste o jogo do Braga sábado, 9 da noite. Que são poucas pessoas no Brasil que fazem isso, com certeza. Mas... 9 da noite não, porque passa de tarde. Chegando pra somar, sabe? Isso aí vai muito de scout, cara. Isso aí tá no scout ali, quem avalia os nomes pra chegada, entendeu? É o próprio Luiz Castro, né, que tá livre no mercado. O Arthur Jorge e o Luiz Castro não foram nomes que chegaram no Botafogo, caíram de paraquedas, entendeu? Foram nomes analisados e viram que daria certo com a safra de jogadores que estavam atualmente no clube. Eu acho que é o que falta no Flamengo. O nome não deve ser a Deus dará, ou então o que a torcida mais pede. Às vezes o que a torcida mais pede não é o que vai dar certo, entendeu? Eu acho que falta isso. Independente do nome que chegue, tem que ser um nome que chegue para somar e que surpreenda, entendeu? Eu acho que a cartada Tite foi uma cartada checkmate, porque era o melhor técnico na época, que estava saindo da seleção brasileira após 2 ciclos, que estava sendo cotado em times como o Arsenal, por exemplo, entendeu? Então, eu acho que a frustração vai muito disso, pelo momento que o Flamengo trouxe o Tite, pela expectativa criada em cima do nome Tite e pelo que vem sendo apresentado atualmente, entendeu? Independente de ser europeu ou brasileiro, eu acho que o que vale no final é o que o técnico tem feito, entendeu? É isso, tem um comentário, rapidinho, Mal, porque tem um comentário interessante aqui do Wilson Carlos, que pega muito isso que vocês falaram, que ele fala, a respeito de um nome para substituir o Tite, o JJ foi um achado na época e deu certo, cadê o scout do Flamengo? Exatamente, cara. E aí o Arthur Xavier, é mais fácil um estrangeiro dar certo do que um brasileiro dar certo. Um estrangeiro é uma aposta, o brasileiro é quase certeza de fracasso, na minha opinião. Se der certo, é exceção. Nomes brasileiros no Flamengo, o último que deu certo mesmo foi o Dorival, cara. O Renato tinha tudo para dar certo, mas no final do ano as coisas não aconteceram como desejado. O Flamengo foi vice da Libertadores e abriu mão do Campeonato Brasileiro. O Rogério Ceni foi campeão brasileiro, mas depois perdeu a confiança da torcida e tudo mais. E agora o Tite, né, cara? Temos o Tite que não tá conseguindo se encontrar. E aí o Arthur até fala, JJ foi oferecido ao Flamengo, essa diretoria não tem scout. E é bem isso, assim, a maioria dos treinadores, que, óbvio, né, o Flamengo sempre vai às famosas excursões na Europa de Braz e Spindler, mas parece que é sempre indicação, sabe? Até os jogadores, até a contratação de jogadores tem muito isso, sempre tem 1 ou 2 jogadores que é de agente próximo, geralmente 2 ou 3 agentes, não foge desse recorte. E toda janela são sempre as mesmas pessoas, os mesmos treinadores, os mesmos jogadores. Então, assim, isso é questionável pra caramba dessa gestão do futebol do Flamengo. A expectativa é que agora com novas pessoas, nova diretoria, isso mude. Mas esse é que é o ponto também, né, cara? São sempre as mesmas pessoas. E é bem isso. O JJ foi oferecido ao Flamengo porque ele estava no Rio para fechar, acho que foi primeiro com o Vasco, depois do Atlético Mineiro, e do nada surge o Flamengo. Foi. Não foi um negócio desse? Eu lembro que teve o Vasco, eu não sei se ele foi ver um Vasco Atlético Mineiro, ou ele chegou a ser sondado. Não, ele foi primeiro oferecido ao Vasco. Ele chegou a ser mencionado no Vasco, e depois ele chegou perto de ir pro Galo, foi assistir um jogo que foi Atlético Mineiro e Flamengo. Foi até assistir o Atlético Mineiro e Flamengo. E aí, até o Elias, jogador, conta essa resenha, acho que foi no Charla que ele contou isso. Foi que ele fala que o Jorge Jesus foi pedir a opinião dele. Que o Flamengo entrou em contato nesse momento. Tudo certo aqui com o Galo, tô querendo vir pra cá, mas o Flamengo também entrou em contato. O Elias fala pra ele, se você quer um time pra ser campeão imediatamente, você vai pro Flamengo. Porque o Flamengo já tem um time pronto. E o Galo ainda é um projeto que tava começando. Tanto é que o Galo, de 2019, só foi ser campeão mesmo em 2021, né? Porque eu tava reestruturando tudo ali. Enfim, aí ele preferiu vir pro Flamengo e deu tudo certo. Só que depois acabou saindo, né? Sim. E é falta de planejamento, né? Falta de ideias, de análise mesmo. O Flamengo sempre se vangloriou de ter um centro de análise de mercado, mas nunca botou isso à prova, sabe? Jogadores desconhecidos. Qual foi o último jogador desconhecido que chegou no Flamengo e fez um grande sucesso? O Pablo Mari, que foi trazido pelo Jorge Jesus. O scout do Pablo Mari foi o Jorge Jesus. A equipe de Jorge Jesus. Então, assim, é difícil, né? É difícil você acreditar que essa diretoria vai conseguir, enfim, encontrar soluções.
Mas é isso, cara. Tem que ser um cara de fora e só torcer pra dar certo. Eu acredito que o Luiz Castro seja um bom nome, tá? Tá de bobeira no mercado. Não sei se ele se incomodaria com o passado no Botafogo, mas é isso. E só um outro comentário que eu queria fazer. Na live de quinta-feira, eu tava pensando assim, cara, a contratação do Tite me lembra muito a do Mourinho no Real Madrid em 2011, parece. Que era o técnico que estava em alta, né? Beleza, Sim. no caso do Tite é um pouco mais para baixo, mas ainda tinha o nome do Tite, né? Pô, duas Copas do Mundo, participou de duas Copas do Mundo, ganhou a Libertadores com o Corinthians, dois brasileiros com o Corinthians, né? Então estava muito em alta. É um time com as proporções do Real Madrid nas Américas, né? Então, assim, você tem que ter esse cara grande, esse cara de nome forte, que aparentemente consegue controlar egos. Sempre foi dito que ele conseguiria controlar muitos egos. O Flamengo é um time de muitos egos. Só que é a mídia, é um cara midiático também, né? Só que, assim, da mesma forma do Mourinho no Real Madrid, não deu certo. O Mourinho deu mais certo, né? Que ganhou um campeonato espanhol. Agora o Tite pode fechar o ano sem nenhum título. E aí, ó, na enquete aqui, 100% pra Tite tem que ser demitido, tá? Ninguém pensa diferente.